Bom dia, como estão? Todos bem? Todas bem? Todos bem? Espero que sim. E a primeira coisa que eu quero fazer, não sabe, nem sempre eu lembro, mas eu lembro sim. E quando eu não lembro, assim que eu posso, eu lembro. É dizer obrigado. Porque sem recebermos nem sequer existimos. Daqui a pouco eu vou tomar café, o café da manhã, o tradicional café da manhã brasileiro, com o pão. E o melhor pão que existe é que eu recebia em casa na minha infância. Minha mãe fazia pão de milho, que é um pão maravilhoso. Não é esses pão de milho de padaria, que, sei lá, eles devem passar perto do... Quando o pão está sendo feito, alguém passa por perto com um saco de farinha de milho, porque não tem milho. E talvez tenha um ovo por pão. Não tem um ovo por pão. O ovo também só passa por perto o cheiro dos ovos de galinha. Minha mãe fazia quase metade, era farinha de milho, e aí iam numa bacia onde amassava a farinha do pão, onde amassava a massa do pão, iam, sei lá, 5 ovos dentro para fazer 4 pães. E açúcar, farinha. Era um pão simples, mas as fatias eram grossas, a gente cortava grosso assim, tinha que fazer força para morder, mas alimentava. O meu pai, logo cedo, começou a ter problema de dentes, lá pelos 50 e poucos anos, ele tinha que molhar o ovo no café com leite, para ele ficar mais macio. Mas era uma delícia, a gente sentia o gosto do milho e do ovo. Ele era consistente. Tinha que morder. Tinha uma casca preta, grossinha, que eu ajudava depois do pão assado, tirava do forno, ele vinha assado. Já logo a gente pegava uma xícara de café preto com um pouco de açúcar, que eu gostava de tomar, e a gente molhava com um paninho bem limpinho, um paninho branco, e passava na casca do pão, para ele ficar mais crocante, mais gostoso. Tinha um gostinho de café até. Desde pequeno eu gosto, eu nem gosto muito de pão, porque era aquele pão. Os outros pães brancos, para mim, não tem gosto. Mas eu agradeço, mesmo pelos pães brancos, que quando não tem pão de milho, feito mesmo de milho, eu como um pão branco. Normalmente eu compro pão com centeio, linhaça, e hoje eu comprei pão integral para hoje, pela manhã. Eu agradeço, porque não sou eu que faço o trigo crescer. Sim, foram os meus pais que compraram a farinha quando eu era pequeno, e agora eu compro pão. Mas o trigo crescer, a semente do café crescer, o milho do pão de milho crescer, a galinha existir para pôr os ovos.
Isso eu ganho. O capitalismo é que me faz ter que comprar. Mas as coisas estão aí. O trigo é uma semente de gramínea que existe há milhões de anos, sem recebermos, nem sequer existimos. O ar que você respira, felizmente, sempre foi de graça e ainda é de graça, né? A água que nós tomamos. E aí nós, às vezes, o ser humano, nos tornamos orgulhosos. De quê? Sem recebermos, nem sequer existimos. Pessoas que não sabem receber e o quão dependentes são, essas pessoas se tornam doentes de alma. Autoestima é uma coisa. É saber, olha, eu sei fazer isso, eu sou bom em matemática, eu sou bom em português, em línguas, eu sou bom em construir coisas, eu sou bom em fazer motores, eu sou bom em fazer medicina, eu sou bom em conhecer o corpo humano, eu sou bom em tratar a mente das pessoas. Isso é autoestima. E colocar isso a serviço de fazer o bem. Isso é autoestima. Outra coisa é orgulho. É achar, eu sou o bom. Aquelas pessoas que o nariz, né? Eu sou o melhor. Eu sou melhor que os outros. E se não receber o ar para respirar, é um morto. Fedorento, que um dia começa a feder de um jeito que ninguém mais aguenta estar perto daquele orgulhoso corpo fedido e podre, que já semeia sua podridão em vida, com o seu orgulho idiota e egoísta. Esse é o título para hoje. Sem recebermos, nem sequer existimos. Você não precisa, cristão em cristão, qualquer outra pessoa, até sem religião, não precisa ficar exibindo a sua consciência de que sabe que tem que receber, que sabe que vive de receber. Não precisa ficar se exibindo, se orgulhar da sua humildade. Não. Mas se você sabe disso, isso já transforma a sua vida, sua consciência, seu jeito de lidar com os outros, com o mundo e consigo mesmo. Transforma até o jeito de lidar consigo mesmo. Vamos às senhas diárias para hoje, que tem esse título, então, sem recebermos nem sequer existimos.
Senhas diárias do dia 3 de julho de 2023, uma segunda-feira. O primeiro versículo para hoje vem do Salmo 103, versículo 2. Bendiga, minha alma, o Senhor, e não se esqueça de um só de seus benefícios. Sim, os pequenos benefícios que recebemos são os mais importantes. Que a gente nem se dá conta às vezes. E o segundo versículo das senhas para o dia de hoje isso é chá. Chá de erva doce, muito gostoso. E o segundo versículo para o dia de hoje, Tessalonicenses, vem de Tessalonicenses, carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Tessalônica, na Grécia, capítulo 5, versículo 18. Em tudo demos graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês e todos e todas em Cristo Jesus. A vontade de Deus quer que a gente também seja humano, e ser humano é ser dependente. É ser, inclusive, autodependente. Algumas pessoas dizem, eu tenho bastante dinheiro. Tem? Não, esse dinheiro veio do trabalho de outras pessoas, ou de outras pessoas com quem você comercia. Esse trabalho que te dá o dinheiro vem inclusive do alimento que você come e não produz. Não produz. A não ser que você seja também quem planta, quem cria os animais. É você? Em tudo somos dependentes, de certa maneira. Em tudo. E qual é o problema disso? Em que isso nos ofende? Não, graças a Deus é assim. Graças. E a oração é escrita por Emily Juliane von Schwarzburg, e daí está escrito Rudolstadt, mas isso deve ser a cidade de onde ela vem, onde ela escreveu a oração. E a oração é: louvor te rendo e gratidão por tudo o que fizeste, por toda a graça e proteção que sempre, ó Pai, me deste. Quero exaltar, meu Salvador, o teu poder, o teu amor, com que me agraciaste. Em tudo. Teu poder, teu amor, me agraciaste. Graça. O primeiro texto para o dia vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Aqui Jesus dá o seu dom, o seu amor a um homem que foi trazido com muito sacrifício até ele, e os fariseus, claro, reclamam.
porque Jesus quebra o negócio da religião de vender perdão, de vender o amor de Deus. Os fariseus vendiam o amor de Deus, que nem esses evangélicos que tem por aí, que vendem negócio, dinheiro, e Jesus dá de graça. Certo dia, quando ele, Jesus, ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, observando, procedentes de várias cidades da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Vieram fariseus. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. E vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca de carregar, ele deitado em cima, e tentá-lo fazer chegar perto de Jesus na porta, e entrar pela porta da casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso, e por causa da multidão, tinha muita gente, e subiram então no telhado da casa, casinhas chatinhas assim, né? Típicas de região que chove pouquíssimo. E de lá, no telhado, baixaram esse homem em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, perto de Jesus. Vendo Jesus a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, tu és deitado na maca, teus pecados estão perdoados. Os fariseus, os mestres da lei, os tão orgulhosos religiosos, fariseus, mestres da lei, eles se achavam. Nós somos os bons da religião, obedecemos direitinho a lei. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse Jesus aí que está blasfemando contra Deus? Quem pode perdoar pecados? Só Deus pode. Ele fica dizendo aí: teus pecados estão perdoados. Jesus, vendo o que eles pensavam, falou para eles: por que vocês estão dizendo e pensando isso aí? O que é mais fácil eu dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que eu sou enviado de Deus e que eu tenho autoridade para perdoar pecados, digo ao paralítico: levante-se, pegue sua cama, sua maca e vá para casa. Imediatamente o homem doente se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando e agradecendo a Deus. Jesus deu para ele, não dependia de nada. Todos ficaram então atônitos, glorificaram a Deus e, cheios de temor, diziam: vimos coisas extraordinárias. O homem ali só recebeu. Uma delícia. Não porque ele não precisasse fazer nada, não. Precisou subir no telhado, etc. e tal. Mas porque queria receber de graça. Os fariseus ficaram bravos, né? Para os fariseus, o negócio era na meritocracia. Não assim: teus pecados estão perdoados.
O cara não pagou nada. O cara não fez nada para merecer mérito, meritocracia. Assim como o ser humano recebe o ar, a água, o fruto da terra, recebe a honra de estar aqui, neste mundo, com outras pessoas. O segundo texto vem ainda da história do José, que levou sua família, seus pais, seus irmãos, lá para o Egito, porque eles estavam passando fome em Canaã. Gênesis 47, 1 a 12. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozem, no Egito. Depois, José escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? E eles responderam: estes teus servos são pastores de gado, de ovelha, como os nossos antepassados já eram. E disseram-lhe ainda mais: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome em Canaã está muito rigorosa, e os rebanhos destes teus servos não têm pastagem por lá. Agora, por favor, permite que nós nos estabeleçamos em Gozem, aqui no Egito. Então o faraó disse para José, irmão desses cananeus que vieram morar lá: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Sim, o Egito está disposto a recebê-los, a dar um pedaço de terra para eles. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor terra que vocês conseguirem encontrar, e deixe-os morar em Gozem. E se você vê que alguns deles são muito competentes no trabalho, coloque-os como responsáveis por rebanhos no Egito também. Então José levou seu pai, Jacó, até o faraó e o apresentou. E o Jacó, pai do José, abençoou também o faraó. E o faraó lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu: 130. Foram, porém, poucos e difíceis, e não chegam aos anos de peregrinação dos meus antepassados. Está dizendo, a história da família é longa e sofrida. Então Jacó: não foi tão sofrida não, tá? Eu já li alguns pedaços. Mas, tudo bem, deixa assim. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se, o pai de José. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai e seus irmãos, para toda a família, de acordo com os filhos de cada um. Deu também um Bolsa Família para eles. Mas vamos lembrar-se para nós agora, sem recebermos, nem sequer existimos
E quero agradecer também essa oportunidade de ler com vocês as senhas diárias. Um bom dia, um grande abraço.